Nós vamos dar início aqui à palavra, né, irmão? Nós vamos celebrar mais tarde a Santa Ceia, aleluia, Deus. Oh, Deus Santo e Deus amado, cumprimento todos nas paz de Jesus. Mais tarde, Pedro está voltando para nós adorar e dizer o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, que o Senhor venha tomar cada um em suas mãos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, me alegro bastante porque o Senhor, Ele tem uma promessa do avivamento nesses últimos dias para a sua igreja. Aleluia, Deus. Então, só depende da igreja buscar um verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, a qual jamais, aleluia, Deus, aconteceu. O avivamento, aleluia, Deus, que vai se iniciar, um avivamento diferente, um avivamento o Senhor vai pegar o avivamento que abrangiu de Onoesa, um avivamento do Paz de Gales, um avivamento da Rua Azusa, o avivamento da igreja primitiva. O Senhor vai juntar tudo e vai fazer um avivamento nos últimos dias. Aleluia, Deus. E para isso, nós precisamos estar atentos para quando o avivamento chegar, não nos pegar despercebidos. E cada avivamento, irmão, que se iniciou, veio uma perseguição. Quando o avivamento começou, quando Jesus morre e a igreja começa um grande avivamento, aleluia, Deus, se levantou-se uma espécie de anticristo chamado Nero e perseguiu toda a igreja primitiva. Aleluia, Deus. E antes também de outros avivamentos, também veio algumas outras guerras. E por que é que sempre o Senhor levanta um avivamento antes de uma guerra, irmão? Porque senão a igreja, ela não suporta. Nós estamos vivendo um dia difíceis, dias trabalhosos. Aleluia, Deus. E esses dias nós precisamos, cada dia mais, chegar mais perto do Senhor Jesus, para que Ele venha nos sustentar na sua grandeza. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Hoje nós, pelo calendário romano, nós celebramos que é a Páscoa, né? Aleluia, Deus. Então hoje nós celebramos a Páscoa. Mas muitos de nós não sabemos o significado da Páscoa. E é sobre isso, irmão, que eu quero falar um pouco antes de nós entrar na Santa Ceia. Aleluia, Deus. E o Senhor tem me levado a algumas visões nesses últimos dias. O Senhor tem mostrado visões grandiosas. E o Senhor, Ele quer nos despertar a igreja brasileira, irmão, para nós viver algo novo, novo. O Senhor, Ele quer derramar algo para que nós venhamos viver aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, Deus. E quando nós se esvaziarmos de nós mesmos, o Senhor, Ele vai começar a derramar. Isso depende de mim, depende da igreja, depende do conjunto eclesiástico, que é a igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E essa noite eu quero falar com meus irmãos um pouco sobre a Páscoa. Aleluia, Deus. Hoje nós dar início a ensinamentos de falar em línguas, mas como hoje é Santa Ceia, o Senhor direcionou a falar um pouco sobre isso. Louvado seja. Então eu quero que meus irmãos abram em Deuteronômio, no capítulo 16 e versículo 16. Aleluia, Deus. Agora à tarde a minha garganta começou já a querer ficar um pouco ruim. Mas vai dar certo no poder que é no nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 16 e o versículo é o primeiro. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Eu vou falar um pouco sobre a sobre a Páscoa, que representa também a Santa Ceia para nós. Que diz assim a palavra do Senhor: guardai o mês de Abib e celebrai a Páscoa do Senhor teu Deus, por
Moisés disse ao povo: comemorai a festa da Páscoa, em honra a Deus, em honra de Deus, no mês de Abides, pois foi numa noite dessa que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês da terra do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tive escolhido para nele ser adorado, e ali oferecer em sacrifício ali um animal tirado do seu rebanho de ovelha e da sua gordura, para a festa da Páscoa. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A primeira Páscoa celebrada pelo povo de Deus foi quando o povo saiu do Egito. Nós sabemos que quando o Faraó deixou com que o povo saísse do Egito, então o povo celebrou a Páscoa matando cordeiro, colocando o sangue nos umbrais da porta, e ali foi feito todo um ritual. Mas a partir dali se tornou-se uma festa anual para o povo judeu, para o povo hebreu, ou para o povo israelita, como queira dizer. Então isso se viu de memorial, ainda hoje serve de um memorial para o povo judeu. Aleluia, Deus. E então isso começou, cada vez que chegava esse mês do ano, eles celebravam essa Páscoa. Aleluia. E por que eles celebravam essa Páscoa, irmão? Aleluia, Deus. Então, a celebração da Páscoa é nós se lembrar do cativeiro a qual nós estávamos. Aleluia, Deus. Então, quando nós celebramos a Páscoa, então é um memorial de você se lembrar que, aleluia, Deus, o Senhor nos tirou do Egito. E agora o Senhor, Ele pega o seu povo, faz o que? Uma promessa. Ele tira o que? Da terra da servidão. A Bíblia nos vai dizer que Ele tira de noite do Egito. Ou seja, por que de noite? Porque Ele tira ele das trevas, tirou o povo das trevas para a luz. Então, o significado de Páscoa era isso. Então, toda vez que entrava no ano, o povo celebrava a Páscoa em memória daquilo que tinha acontecido. Isso foi perpetuando, foi passando de pai para filho, de descendente para descendente, celebrando a festa da Páscoa, até chegar o dia em que Jesus ele veio. Aleluia. E nos dias também das festas anual e nas últimas festas, na festa pascual, do Cordeiro Pascual, agora já não ia o cordeiro tirado do rebanho, agora vinha o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo, ou seja, o nosso Senhor Jesus. Então agora, depois de muitos anos, os cordeiros, os animais, não tinha mais como cobrir o pecado. Era necessário que viesse o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Então agora vem Jesus. E então naquela celebração de festa, de Páscoa, todo o povo estava ali reunido.
nós estamos cegos espiritualmente, nós não entendemos a mensagem de Deus, quando a mensagem ela vem revelada. Mas quando nós estamos no meio da religião, nós estamos cegos espiritual, nós estamos no meio dos ensinamentos humanos, nós entendemos o ensinamento humano, mas quando ela vem espiritualmente, irmão, nós não entendemos. Então, quando João Batista ele disse para o seu discípulo, ele disse: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu discípulo, como já estava com a mente se abrindo para receber o novo, então eles entenderam. Então, João e André, os primeiros discípulos de Jesus, então eles deixam João Batista, que até então era o seu rabi, e então agora eles começam a seguir ao nosso Senhor Jesus. E então, depois que Jesus volta do deserto, então que ele chega de novo ao Jordão, então é essas frases que João Batista ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqueles homens agora começam a seguir ao Senhor Jesus. Mas aqueles homens, irmão, que estavam ensinando a sociedade, estavam ensinando o povo judeu, eles não entenderam o mistério. Aleluia. Eles não entenderam aquilo a qual João estava pregando. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eles não entenderam nada a respeito daquilo que o João estava falando. Então, nos dias de hoje também não é diferente, irmão. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós fomos ensinados errado. Assim como os sacerdotes e os fariseus daquela época estavam ensinando o povo pelo meio da religião, assim somos nós. Nós fomos ensinados errado. Aleluia, Deus. Então, eles estavam fazendo a memorial da Páscoa, sabendo que futuramente vinha o Cordeiro. Vinha o Cordeiro de Deus, sabendo que futuramente vinha alguém que ia ser o libertador. Eles faziam tudo aquilo, mas a palavra dizia que futuramente vinha alguém para fazer algo novo. Mas quando Jesus ele veio com o novo, eles não aceitaram, porque eles já estavam dentro da religião. Aleluia, Deus. Então muitos daqueles que estavam nascendo, irmãos, estavam sendo ensinados igual eles, aquilo que eles aprenderam nas coisas humanas. Aleluia, Deus. Então eles estavam indo pelo mesmo caminho dos seus pais, dos seus antepassados. Era sendo ensinado as mesmas coisas. Aleluia, Deus. Então, assim também foi na nossa vida. Nós fomos ensinados por nossos avós, passou por nossos pais, nós fomos sendo ensinados. Então, nós também aceitamos Jesus como Salvador, e então começamos sendo ensinados também por pastores que eles deixaram de buscar a revelação e começaram a buscar as coisas terrenas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, agora que nós vamos entender como é a Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, como seja o dia de hoje. A Páscoa foi onde Jesus ressuscitou. A palavra diz que ele ressuscitou no domingo pela manhã, o primeiro dia da semana. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome. Então, celebrando tudo aqui, celebrando que agora Jesus, ele tinha todo o poder sob sua mão para resgatar todo mundo. E nós aprendemos errado, irmão. E aí nós celebramos a Páscoa como algo literal. Muitas vezes nós tocamos presente, muitas vezes nós fazemos algo, porque nós não entendemos o sentido da Páscoa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós, quando estamos na frente, também não ensinamos a igreja qual o sentido real da Páscoa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora, quando Jesus ele ressuscita, mas antes disso ele disse: está consumado. Ele estava dizendo: agora está tudo pago, agora vai ser algo diferente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, antes de nós entrar nessa palavra, vou trazer aqui algo muito interessante. Meu. A Páscoa é algo para que nós venhamos se lembrar de onde nós saímos. Então, como nós fomos ensinados assim, irmão, nós não vamos celebrar a ceia lembrando de onde um dia nós estávamos. Porque alguns anos atrás, irmão, eu celebrava um dia como esse,
Aleluia, Deus. Um dia como esse, eu talvez estava longe da casa do Senhor, bêbado. Toda Páscoa eu estava bêbado de vinho. Aleluia, Deus. Porque eu fui ensinado assim: não, vinho não faz mal. Aleluia, Deus. Eu fui ensinado desse jeito. Então, a religião ela nos ensina assim. O povo vai nos ensinando assim. Quando eu comecei a ver o sentido, ver nas escrituras o sentido da Páscoa, aleluia, Deus, que é o memorial de se lembrar de onde o Senhor nos tirou. E quando chega esse período, que eu me lembro de onde o Senhor me tirou, eu estava o quê? Totalmente no Egito, totalmente na escuridão. Aleluia, Deus. E quantas pessoas ele diz que está celebrando a Páscoa? Talvez ele está bebendo. Talvez ele levou bebida para a sua casa. Talvez ele está bebendo na frente dos seus filhos. Talvez ele já gastou algo que ele ganhou nesse período de feriado, que às vezes as empresas dão algum dinheiro nos períodos de feriado. Aleluia, Deus. Porque foi ensinado errado. Então, quando nós somos ensinados errado, irmão, nós vamos caminhando com nossos próprios pés para o abismo sem fim. Mas quando nós conhecemos isso aqui, conhecemos a essência de Jesus, ele começa a revelar as Sagradas Escrituras. Aleluia, Deus. Então, nós começamos a ver que ele começa a fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. E a religião, irmão, ela é tão profunda. Agora eu vou falar da religião dentro da igreja. A religião ela é tão profunda que eu já vi até nas redes sociais alguns pastores, aleluia, falando sobre aleluia, Deus, chocolate e tal, etc, né? Que é errado e tal, e assim tudo. Realmente a ceia não é para isso, aleluia, Deus. Mas se você celebra com chocolate, etc, mas você está celebrando que de onde o Senhor te tirou e de onde o Senhor fez, então você está indo no caminho certo. É ruim quando você celebra sem você se lembrar de onde o Senhor te tirou. Como? Muitos, ele diz que é errado com chocolate, mas ele tem que dizer realmente o sentido como deve ser. Aleluia, Deus. A celebração da Santa Ceia, perdão, da Páscoa. Então é isso que nós precisamos entender, a profundidade da palavra de Deus. Então imagine você chegar com ovos e dar aquele: não, irmão, isso aqui não é como o mundo aí faz com aquele bicho das leonas, né, o coelho e tal, e etc. Mas dizer: irmão, estou te dando isso aqui como prova do que o Senhor nos tirou do Egito. Isso aqui é como prova de nós ter uma lembrança que nós estávamos no Egito. Nesse período como esse, nós estávamos nas trevas, nós estávamos no mundo fazendo isso, fazendo aquilo. Aleluia, Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, irmão, está aqui. Eu estou lhe dando com prova de que hoje, me lembrando que eu estava nas trevas, estava no Egito e o Senhor me resgatou. Então, isso é que eu estou trazendo esse presente para você. Aleluia, Deus. Isso é louvável. Mas não, a igreja, ela não quer novo, irmão. Aleluia, Deus. Eu fico vendo que a igreja, ela não quer o novo. Ela não quer aprender o novo. Ela quer ficar naquele costume, porque o novo, nós renuncia a nossa carne. Irmão, o novo é renúncia. O novo você dói. E nós achamos melhor ir para o método normal. Aleluia, Deus. Então o método normal de religião, nós vamos o quê? Nós vamos julgar, nós vamos fazer algo e sentar dentro da palavra sem justiça. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então ele diz: ó, e lembrais que o Senhor tirou do Egito de noite. Então a Páscoa, meus irmãos, a Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, nós temos que celebrar com esse intuito, se lembrando de onde o Senhor, ele nos tirou. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Mas antes de nós concluir aqui, eu quero trazer aqui algo muito interessante. E antes de nós entrar, então a igreja hoje ela não celebra a Páscoa. Aleluia, Deus. Ela celebra o que? A Santa Ceia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Esse método no mesmo ano, aleluia, Deus, é coisas que a igreja apostólica romana, o povo foi criando, né? Fazer a Santa Ceia, como é fazer a Páscoa. E nós, por a cultura, aprendemos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas hoje, depois da morte de Jesus, para a igreja se tornou-se agora a Santa Ceia. É tanto que nós fazemos todo mês, né? Celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas antes de concluir isso, irmão, eu quero falar um pouco sobre a morte de Jesus, tá bom? Aleluia, Deus, para nós concluir um pouco aqui e falar um pouco, voltar a falar aqui da Santa Ceia, eu quero falar um pouco da morte de Jesus. Eu quero que meus irmãos vá lá para Mateus. Não, João, vamos para João, melhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. João capítulo 19. Aleluia, Deus. E o versículo, meus irmãos, é o 26. Prometo que vou ser breve. A garganta não está muito boa. Quem achou pode ler para mim? É João capítulo 19, versículo 28. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo, aquele que ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Continua, vamos para o 28. 28? 28. Depois, o irmão tinha falado 26. Foi, aí depois Aí do 26 aqui pro 28. para o 28 aí. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Pode continuar para a gente ir. Estávamos, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num dessope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Aleluia, Deus. E irmão, eu estava vendo, mergulhando um pouquinho, aleluia, Deus, sobre a morte de Jesus para conosco. E eu quero falar um pouco sobre a morte de Jesus na cruz. Aleluia, Deus. E isso, irmão, que me faz cada dia mais querendo estar mais perto do Senhor Jesus, pelo esse amor infinito, esse amor extraordinário. Eu coloquei aqui algo sobre a morte de Jesus. Eu fiz esse estudo aqui, eu pesquisei um pouquinho, vi algo sobre isso aqui, a morte de Jesus na cruz. Os médicos recriaram à luz da ciência a dor física de Jesus, a dor física que Jesus sentiu rumo à crucifixão. Aleluia. Então, esses homens, irmão, esses médicos, eles pegaram todo o seu conhecimento acadêmico, todo o seu conhecimento de médico, e eles foram descrever isso à luz da ciência, a respeito da morte de Jesus. Aleluia. E eles pegaram passo a passo sobre a morte de Jesus. Como foi a sua crucifixão na cruz do Calvário. E eu vendo isso aqui, irmão, quando a gente começa a ver, mergulhado na palavra, aleluia, Deus, entendendo um amor maravilhoso de Jesus, e entendendo o quanto Ele fez por nós, irmão, aleluia, Deus, a gente quer estar mais perto dele. E vou continuar, aqui ó, eles fizeram essa luz da ciência, o quanto Jesus sofreu.
crucificação. E diz assim em continuação: o resultado é surpreendentemente assustador. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O resultado foi assustador mesmo. Aleluia, Deus. Então, Pôncio Pilato, no capítulo 19, a partir do versículo 1, Pôncio Pilato, ele manda o quê? Que os soldados açoite Jesus. Aleluia, Deus. Aí, eles fizeram o quê? Eles deram 39 chibatadas no corpo do Senhor Jesus. 39 chicotadas. Não um chicote comum. Não um chicote comum. Mas fagulhas de metal com osso. Com osso. Osso. Chumbo e chumbo. Cada golpe arrancava 3. Aleluia, Deus. Ah, Deus poderoso. 3, irmão. Vamos dizer 3 gramas de carne. Cada chicotada dessa. Entendeu? Aí quando nós vemos aqui, ó, João 19, capítulo 1. Pode ir aí. Pilato, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados desceram uma coroa de... Tá bom, vamos ficar aqui só no açoite aqui, né? Aleluia, Deus. Vamos ficar aqui só no açoite aqui. Pilatos, pois, tomou então Jesus e a açoitou. Aleluia, Deus. Então, agora o Senhor Jesus está perante Pôncio Pilato, o governador de Jerusalém, aquele governador que estava ali naquele período. Aleluia, Deus. E agora ele manda com que os seus subordinados, os seus soldados, ele leva a Jesus e eles vão chicotear. Só que não era uma pisa qualquer, um chicoteado qualquer. Então, segundo esse estudo, e mais a gente vai buscar na Bíblia, aleluia, Deus, nós vemos que ele tinha que levar 40 chibatadas menos um, que dava 39 chicotadas. E aquele chicote vinha esses pedaços de ferro e chumbo e osso. E cada vez que aquilo cravava no couro, na carne do Senhor, tirava 3 gramas, aleluia, Deus. Segundo os médicos que fizeram 3 gramas de carne. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Carne com pele. Eles botaram, eles tiravam 3 gramas de carne com pele. E sangue. Aí Isaac acrescentaram mais. E sangue. Aleluia, Deus. Então, irmão, hoje eu fico vendo a nossa falta de amor nem vou dizer pelo próximo, mas um amor voltado por aquele que nos morreu na cruz, irmão. Imagina nós, no momento, vendo isso, né? E às
Então comecei a ver aquilo ali. E no tempo dessa comparação, aí então aquele jogador naquela época, eles o que se dedicavam, eles passavam o tempo se dedicando para querer aquele objetivo. Qual era o objetivo? Ganhar aquela Copa. Então eles estavam focados naquilo, o foco deles era aquilo. Aleluia, Deus. Eles estavam vivendo para aquilo. Eles queriam aquilo. E homens maduros, aí você vai começar a ver a lista dos homens que iam jogar. E eles foram fundo, eles se dedicaram e trouxeram essa Copa para o Brasil. Aleluia, Deus. Mas hoje, eu vendo aquilo e vendo os estudiosos de futebol vendo aquilo, e aí eles vendo que eles não têm uma capacidade suficiente para fazer aquilo tudo. E aí eu fiquei vendo que o que eles estavam, eles ficaram presos lá no passado. E se esqueceram de que formular jogadores com capacidade para ganhar essa Copa que eles tanto querem. E enquanto eu estava vendo aquilo, e o Espírito Santo me direcionou a ver aquilo para mostrar como é que está a igreja também nos dias atuais. A igreja fala de avivamento, fala disso, fala aquilo. Os pregadores ficam dizendo, no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Aí eu fico perguntando, por que agora não é? Aleluia, Deus. 20 anos atrás, isso tal, tinha um avivamento, que era o mesmo tempo que eles ganharam a Copa lá. Assim também está a igreja. E já me perguntaram, irmão, fulano é homem de Deus para ti? Eu digo, não sei, não corei com ele. Eu sei quando o homem é homem de Deus, quando ele vai orar comigo. Eu sei se ele é homem de Deus. Aí eu fico vendo, irmão, a mulher que pregou em canto voluntário, mulher de Deus, eu não sei, não corei com ela. Eu não sei se ela consegue passar 2 horas, 4 horas de joelho comigo. Se ela conseguir, aí eu sei que ela é mulher de Deus. Se ela tem uma vida voltada junto ao Senhor, eu sei que não é por pregar, não é por ter um grande nome, mas é por saber fazer aquilo. Então não é para um jogador ter um grande nome, mas é por ele ter capacidade, ele estudar para fazer aquilo. Aí eu fiquei vendo aqueles jogadores da época, eles se dedicaram, eles quiseram mesmo se dedicar para fazer aquilo. Hoje são aposentados esses jogadores. Alguns homens que buscaram algo da palavra de Deus para fazer o avivamento, hoje já não estão mais pregando. Aleluia, Deus. Só que também eles não levantaram o jovem, não levantaram o obreiro, homem, com uma revelação extraordinária para quê? Para voltar esses últimos dias. Aleluia, Deus. Então o que é que o Senhor ele vai fazer, irmão? Ele vai começar a buscar embocada, no tráfico, em coisas que ninguém dá nada para começar a fazer esse avivamento. Aleluia, Deus. Então é isso que o Senhor ele faz das coisas improváveis. Então, para você se tornar algo também, aí eu vi aquele cara que foi um grande jogador chamado Ronaldo. Ele disse, eu me tornei um grande jogador porque eu me doava, eu treinava. Eu treinava para isso. Aí eu vi outro também falando, não, a
temos que correr, nós temos que ser o primeiro, nós temos que disciplinar o nosso próprio corpo para nós vencer. Aleluia, Deus. Então, se você quer ser um grande jogador, mas se você está olhando só pelo dinheiro, que hoje dá muito dinheiro, aleluia, Deus, você não vai obter os seus objetivos. Agora, quando você quer algo para fazer, então você começa a ter disciplina no seu corpo. Assim é na obra do Senhor. Então, eu creio no avivamento, irmão. Eu creio no avivamento que vai vir, mas eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais. Eu preciso sair de onde é para eu sair e me colocar na brecha onde o Senhor quer que eu queira. Onde Ele quer que eu fique, onde Ele quer que eu fique. Aleluia, Deus. E muitas pessoas não queremos perder algo para viver o novo do Senhor. Então, para você ser um grande atleta, aí você vai até se afastar de amigos para o que? Viver aquilo que você quer. Aquele sonho que você quer. Aleluia, Deus. Aí muitas pessoas, eles dizem, eu prego como João Batista, etc. E ele viveu que nem o João Batista. João Batista passou 30 anos no deserto. É por isso que ele chegou e disse, raça de víbora. Ele passou 30 anos no deserto, falando com Deus. E passou o quê? 6 meses com as pessoas. Então nós queremos ser usados e chegar para alguém e dizer, a falar do pecado, falar disso. Então tenha tempo com o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, Deus. Então, irmão, o Senhor tem algo para nós fazer nesses últimos dias. Mas Ele quer o quê? Que nós se tornemos um atleta. Aleluia, Deus. Você vê que o atleta, ele corre, né? Até a comida dele é balanceada. Hoje, se nós falar de comida dentro da igreja, irmão, a igreja cai em cima da gente. Aleluia, Deus. Mas você vê que o atleta, você vê quase todo atleta, o corpo dele é light, né? Porque ele treina, ele disciplina o seu próprio corpo. E foi isso que o Senhor falou comigo. O Senhor me exaltou, pedindo para eu disciplinar meu corpo. Porque se nós não disciplinar o nosso corpo, nós não vamos receber a unção poderosa qual o Senhor Ele tem para conosco. Aleluia, Deus. Então, pelo amor, como é que nós fazemos isso, irmão? Entendendo o amor de Jesus na cruz. Entendendo isso aqui que foi feito na cruz. Entendendo essa chicotada que Ele levou, irmão. Entendendo tudo isso aqui que aconteceu na sua vida. Aleluia. Entendendo a proporção do seu amor, para que Ele venha dizer, aleluia, está consumado. Para que Ele venha nos arrancar das trevas e nos trazer para a grande luz. Louvado seja o santo nome do Senhor. E continuando, meus irmãos, continuando. Sangue. Quase falta, ele estava em agonia. Aleluia, Deus. Pedaço de carne, de sangue, ele estava ofegante, faltando, ele estava em agonia, em choque, ele estava em choque. Pressão despedaçada. E o coração acelerado, o corpo tremendo, quando pisava no madeiro, quando levava o madeiro, já estava 70, não, isso aqui é outra parte. Aleluia, Deus. Olha aqui, irmão, por causa da chicotada, olha aqui, deixa eu voltar aqui. Por causa da chicotada, irmão, ele estava aqui, ó, em choque. Ele estava, a pressão despedaçava o coração. Acelerava o coração, o corpo dele estava tremendo. Entendeu? A pressão do
aleluia, Deus, que ele ficou em choque. Uma pessoa normal não tinha como suportar. Aquilo era tão dolorido que ele ficou em choque. Aleluia, Deus, ele ficou em choque daquilo. Isso eram os médicos vendo o corpo humano sendo degradado desse jeito. Aleluia, Deus, ele ficou em choque. O coração ficou totalmente acelerado para segurar a pressão das dores. Aleluia, Deus. Segurar a pressão da dor. Então a dor era tão insuportável que ele ficava em choque. Fosse um homem na sua natureza normal, aleluia, Deus. Talvez ele tinha morrido só do pavor daquela pressão, daquela dor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Agora nós vamos para a parte B, lá em João 19, 2. Diz o que, Mali? E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, e a puseram sobre a cabeça e o vestiram numa veste de púrpura. Amém? Aleluia, Deus. Aí aqui eles dizem que e eles pegaram uma coroa de 72 espinhos, de 5 centímetros cada espinho. Então aquela coroa, irmão, ao redor dela tinha o que? 72 espinhos. Além de ter 72 espinhos, tinha o que? Cada espinho dava o que? 5 centímetros de tamanho. Aí aqui diz que eles colocaram que é na cabeça de Jesus. Ao sofrimento de Jesus para conosco. E quando eu começo a ver isso aqui, eu digo, Senhor, para esses caras de te buscar. Senhor, para esses caras de mais esvaziar de mim. Porque isso é um amor incondicional, isso é um amor que não. E se nós entendêssemos, é por isso, meus irmãos, que eu sempre digo que o Senhor, Ele não quer que nós sirvamos Ele com medo. Ele quer que nós sirvamos Ele por amor. A Bíblia diz que quem vai ser salvo não é quem o Senhor ama, porque Ele ama toda a criação. Vai ser salvo quem ama Ele. A Bíblia diz lá em João, capítulo 15, se eu não me engano, que ele diz que o que vai ser salvo é aquele que ama Ele. Aleluia, Deus. Então, quando nós entendemos o amor de Jesus, eu não sei se você já entendeu que essa chicoteada era para mim e para você. Você entendeu que essa coroa de 72 espinhos era para minha cabeça, para a sua cabeça? Aqueles pregos de 5 centímetros entrando no couro cabeludo, chegando ao crânio, era para mim e para você. Aí o Senhor Jesus pega essa coroa, para que quando você chegar no céu, você receber o quê? A coroa da vida. Aleluia, Deus. E diz mais, aquele que fez algo pelo amor do Evangelho vai ter coroa, vai ter pedras brancas, pedra preciosa na sua coroa. Mas se você não fez nada, você também não vai ter as pedrinhas nas coroa da vida. Aleluia, Deus. Aí imagine você chegando no canto, você vendo alguém com uma coroa dessa proporção. Na cabeça de alguém, pode ser até alguém que você não gosta. Pode ser até um malfeitor, pode ser até um aviciado, pode ser alguém que até matou. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós se compadecemos. Agora, aqueles que se acham dono de. Aí vão dizer, igual disseram para Jesus. Isso aí ele merece. Né? Quando é uma pessoa que fez algo errado, aí diz, não, isso aí merece. Disseram com Jesus também. Eles disseram, solta Barrabás e crucificam. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O 3, leia aí o 3. E diziam, salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Aleluia, Deus. Ele dizia o quê? Salve o Rei dos Judeus, dá o quê? Bofetada. E hoje nós não queremos ouvir nem
que nós precisamos ser disciplinados por nós mesmos e pela palavra de Deus. Aleluia, Deus. Então você vê aqui que eles caçoavam dele, né? Sabe, a religião estava o quê? Bufetada. Aleluia. Espírito Santo de Deus, ele já tinha sido o quê? Açoitado, agora estava com a coroa e agora estava aquecendo, estava bufetado. E muitas pessoas, eles começavam também a dizer: solta Barrabás e solta Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então hoje também não é diferente. Por isso que Jesus disse que nós temos que amar aqueles que nos feriu. É fácil demais nós amar quem nós gostamos, nossos filhos, né? É fácil demais nós amar um filho, amar um irmão, amar seja lá quem faz, mas você amar quem me feriu que é o difícil. Por isso que Jesus, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus poderia ter dito para estes homens aqui, que feriram ele, que botaram a coroa de espinho na cabeça dele, ele disse: Pai, fulmina eles, porque estão fazendo isso comigo. Aleluia, Deus. Então, nós temos o que? Que se desvaziar de nós e buscar o amor de Deus enquanto se pode achar revelado na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. Então, o outro ponto crucial, irmão, foi aleluia, Deus, a coroa de espinho. Coroa de espinho, 5 centímetros. Aleluia. Centímetro de comprimento. Atingia um nervo trigênico. Aleluia, Deus. Isso aqui é uma dúvida. Irmão, isso aqui atingia um nervo trigênico. Você sabe o que é isso aqui? Aleluia, Deus. Ele se aprofundava por dentro do couro cabeludo, lá quase no final, quase no cérebro. A dor era insuportável. Aleluia, Deus. A dor era aí. Aleluia, Deus. Você sente uma dorzinha de cabeça, nós gritamos, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E às vezes, eu não vou nem falar com os irmãos. A Bíblia diz: examine-o a si mesmo, eu comecei a me examinar, irmão. É por isso que eu peço ao Senhor, para que todo dia Ele me dê força, para eu não sair da presença dEle. Eu não quero chegar aqui e jogar os cachorros em cima da igreja. Se os irmãos vierem, tudo bem. Se não vier, tudo bem também. Eu prego a mesma coisa. Eu quero o que, irmão? Eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, Deus. E quando eu me lembro, irmão, ali, as podridão que eu fiz enquanto eu estava no mundo, inclusivamente no dia de hoje, como o dia da Páscoa, que é um dia para eu me lembrar de onde o Senhor, Ele nos tirou. Às vezes esse cara está fazendo coisas totalmente errôneas, erradas. Aleluia, Deus. Então, entrava, irmão, no trigésimo. Aleluia, Deus. A pior, aí ó, isso aqui é muito profundo. Segundo os médicos, aleluia, Deus, é a pior dor que um ser humano pode sentir, segundo os médicos. É essa dor. Os espinhos entravam no trigênico. Entrava no trigênico. É a pior dor que um homem pode sentir. Quando os espinhos entravam, com a dor dos espinhos e com o seu couro aberto e a cruz que ele ia levando, entrando dentro dos seus ferimentos, e com aquela dor, aleluia, Deus, com aquela dor, era insuportável. E então os médicos descrevendo que é a dor mais insuportável para o ser humano. Aleluia, Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não faz caso disso. Ela louva, ela vem, ela faz, mas ela não
mentiroso. Porque a Bíblia diz que o amor verdadeiro ele suporta. O amor verdadeiro ele cuida. O amor verdadeiro, irmão, aleluia, Deus. Se o seu marido resolver ir embora, aleluia, Deus, se ele não lhe quiser mais, o amor verdadeiro, você, mesmo que não seja com você, você quer ver ele feliz com outra pessoa, mas você continua a sua vida na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. Aí muitas vezes eu fico vendo um amor mentiroso, as pessoas falando disso, falando daquilo, mas quando chega na hora de provar o amor, aí não tem esse amor. Aí fica dizendo, não busque os dons, busque o amor mentiroso, porque o amor verdadeiro, irmão, você suporta tudo isso aqui por seu irmão, até aqueles que lhe feriram. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então é a dor mais suportável que um ser humano pode sentir. Vamos o versículo, você leu o 3, não foi? Vamos 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora para que saibas que não acho nele crime algum. Agora continua o 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, principais dos sacerdotes e servos clamaram, dizendo: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o, vos os sacrificai, porque eu nenhum crime acho nele. Amém? Respondendo-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho De Deus, amém? Só até aí. Aleluia, Deus. Entendeu o que a religião faz? Quando nós falamos que às vezes nós tivemos uma visão com um anjo, que nós vimos algo sobrenatural, aí as pessoas começam a falar em nós. Aí diz ele tem que morrer porque ele se fez filho de Deus. E a Bíblia, ela é um conjunto de revelações grandiosas que, se você ficar dentro dela, você vai perder sua salvação. E aí você vê tudo que ele passou e ainda dizia crucifica, né? E aí Pôncio Pilatos disse: mas eu não vejo crime neles, eu não vejo crime nesse homem aí. Mas ele mesmo assim queria que ele morresse. Entendeu? Olha a proporção da morte na cruz, irmão. Estou finalizando que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Aleluia, Deus. Segundo os médicos e segundo a ciência, chamado de Dulcita. Ele e alguns 50, ele andou 50 quilômetros. 50 quilômetros levando. Ele levou uma madeira pesando 50 quilos. Pesando 50 quilos, levando madeira. Onde ele pisava, ia sangue, ia dores e etc. Então, além de tudo isso, ele ia levar madeira no ombro, pesando 50 quilos, até rumo ao Gólgota. É por isso que a Bíblia diz: para todo dia a sua cruz e siga-me. Assim renúncia. Então, nós não queremos levar sanguentado a coroa, o chicote, aleluia, Deus, e a cruz. E as pessoas ainda dizendo, crucificam, aleluia, Deus. Crucificam, aleluia, Deus. Aí vamos mais. Consta as costas abertas, cada passo era madeiro contra carne. Pregos de 18 centímetros, atravessando o nervo
Aleluia, Deus. Agora em virtude, agora os pregos tinham o quê? 18 centímetros. E depois que ele estava ali, era difícil ele querer suspirar, porque aquela dor era insuportável. E então ele caçava cada movimento, cada centímetro de movimento para conseguir suspirar. Os seus órgãos já estavam entrados a mil, já estavam imprensados. E ele caçava cada tipo de minuto ali para suspirar, porque a dor era insuportável. Eu achei interessante essa parte aqui que o médico falou. Aleluia, Deus. A dor era tão insuportável que ele dava como se fosse uma espécie de electro, como uma pessoa fica electada na energia, saía elétrico dele com a dor insuportável que ele sentia. Elétrico. Todo o corpo ficava elétrico em cada respiração. Para respirar tinha que se espremer. Aleluia, Deus. Você vê aí o amor de Jesus para conosco? Então cada sentimento, cada dor, irmão, aleluia, Deus, era poderosa. Aí agora, meu Deus do céu, eu achei interessante essa parte aqui, ó. Um prego de 80 centímetros atravessava o nervo mediano, que é isso aqui, ó. Atravessou o nervo mediano. Aleluia, Deus. Mas ele estava com um propósito. E qual era o propósito? Da vida e vida com abundância para cada um de nós. Aleluia, Deus. Nervo mediano. Aleluia, Deus. O nervo mediano. Até o corpo todo ficava elétrico. Em cada respiração. Para respirar tinha que se empurrar. Aleluia, Deus. Um esforço cada vez era angustiante. O sangue e o sangue ficavam jorrando. Amém? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então essa, irmão, foi a morte da cruz do Calvário. Então quando nós morremos na cruz do Calvário, irmão, o nosso homem espiritual é desse jeito também. Você mata ele desse jeito também. Então quando nós morremos para o mundo, Jesus aqui ele estava morrendo para o mundo, ele estava mostrando como era morrer para o mundo. Ele fez fisicamente para nós fazer espiritualmente. É por isso que é difícil ser crente, irmão. Porque tudo isso aqui que o Senhor Jesus fez, você vai fazer espiritualmente. O seu homem espiritual, a sua alma, ela vai sofrer isso aqui, ela não quer sofrer isso aqui. Porque a alma, ela é dimensão, a alma, ela é por dimensão. Então a alma, ela tem que passar por tudo isso aqui, para que você, agora, viva segundo o beneplácito do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que no dia de Noé, poucas pessoas foram salvas, né? Porque é renúncia. A renúncia faz tudo isso aqui. Então, no nosso mundo espiritual, o nosso velho homem tem que morrer desse jeito aqui. Jesus fez literal. E a religião, ela diz que Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus pagou o preço. Só que Jesus pagou o preço e agora nós temos que fazer igual a ele. Por isso que Paulo disse que eu estou crucificado com o quê? Com Cristo. Paulo não foi para a cruz, né? Não viu que Paulo foi para a cruz, mas foi isso, seu homem espiritual, a sua alma que foi crucificado, igual Jesus foi crucificado, por seus desejos, aleluia, Deus, pelas suas vontades. Então quando nós somos crucificados, é isso, é o nosso desejo, a nossa vontade, já não faz parte de nós. Quem faz parte de nós agora é a pessoa bendita de Jesus. Por isso que Jesus disse lá no Getsemane: Pai, não faça a minha vontade, mas faça o quê? A sua. Então quando nós saímos do Egito, à noite, na escuridão, aí o Senhor faz com que nós se
Esse é o sentido da Páscoa, irmão. Nós celebrar e crucificar o velho homem. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu poderia trazer mais, mas está a Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia. Pedro? Aleluia, Deus, vamos louvar aquele louvor lá. Irmã Aline, eu queria que você captasse o vinho ali, tá bom? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, vamos louvar aquele louvor lá. Enquanto nós vamos celebrar a Santa Ceia, você aleluia, Deus, aquele louvor lá. Amém? Aleluia, Deus. Tu és poderoso. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Aquele lá da harpa lá, depois a gente continua. Aquele outro lá, né? Aleluia, Deus. Deu para entender um pouquinho sobre a crucifixão, como é dolorido? Aleluia, Deus. Como é dolorido a morte. Irmão, para nós entender, aleluia, Deus, a proporção da Santa Ceia, ela é maravilhosa. Se muitos entendessem a Santa Ceia, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus. Me dá bom aí. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se nós entendêssemos a proporção da Santa Ceia, irmão, aleluia, Deus. Vai baixar um pouquinho aí, irmão, Pedro. Depois eu quero falar aqui um testemunho. Aleluia, Deus. Pode ir. Bem baixo, Pedro. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero falar um testemunho. Aleluia. O que é a Santa Ceia? O que esse vinhozinho aqui pode fazer na nossa vida? E eu não sei como muitas pessoas não querem participar da Santa Ceia, ter esse desejo. Agora à tarde aconteceu algo, né? Muito interessante. A mãe de Santo mandou aqui incomodando. Aleluia, Deus. E ela tomou remédio e nada, ela deitou-se a um pedaço. E eu fiquei um pouco preocupado. Aí eu entrei no quarto e eu digo, Senhor, eu faço o quê? Eu vou orar nela. Aí que o Espírito Santo disse, vai na geladeira, pega o vinho, bota dentro do copinho, ora e dá a ela. Fui lá, aleluia, peguei o copinho, botei, por isso que já estava aberto, né? Aleluia, Deus, dei um pouco tempo com a mãe, cadê a mãe? Passou, porque a proporção do que vai ter. Por isso que ele disse que é o seu sangue na cruz. Aleluia, Deus. Então, a ceia é tão poderosa que ele pode fazer isso no Deus da sua vida. Se nós tomar corretamente, ela tira enfermidade, vai perdoar o pecado. Mas também, se nós não tiver, ela também nós tomamos para condenação eterna. Aleluia, Deus. Então, vamos orar pelo pão. Soberano e maravilhoso Pai, graças a Ti, teu Pai, por essa ceia. Pai, te entrega esse pão, Pai, que foi feito pela mão humana. Pai, ele foi feito com fermento, Senhor da glória. Pai, mas hoje está simbolizando a tua carne rasgada, como nós lemos aqui, Pai. Oh, Senhor da glória, Pai. E onde eu vou introduzir cada pessoa que comer, Pai, que tiver com enfermidade, que seja curado agora, no poder que é no nome do Senhor Jesus, porque aqui é a tua carne, Pai, que remove os pecados, remove a enfermidade, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, e tudo seja para a tua honra e glória, no poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai, que reina para todos sempre.